Agora, 2h50, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, divulgou que instaurou um processo administrativo junto ao Ministério da Justiça contra 17 operadoras e 4 associações de saúde por cancelamentos e também práticas consideradas abusivas. As multas podem chegar até 14 milhões. Na prática, quem sofre são os consumidores aí que têm alguma doença grave, como os pacientes com câncer, por exemplo, cardiopatias, gestantes e até autismo. Esses têm tido aí os planos de saúde cancelados de forma unilateral. Sobre isso, a gente conversa agora com o Stefano Ribeiro Ferri, ele que é especialista em direito do consumidor e saúde e também membro da Comissão de Direito Civil da OAB aqui de Campinas, para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Bom, doutor, na prática, então, o que as operadoras aí de planos de saúde têm justificado, né, para esses cancelamentos de planos? Então, para a gente entender o que está por trás dessa iniciativa das operadoras, é bom destacar que elas se utilizam de uma brecha na lei, né, de um vazio normativo, para cancelar unilateralmente os contratos. Isso ocorre porque no Brasil a gente divide o tratamento jurídico entre o contrato individual e o coletivo. Enquanto o contrato de plano de saúde individual não pode ser cancelado, somente em caso de fraude ou inadimplência, o plano coletivo pode ser cancelado de forma unilateral mediante simples notificação. Então, o que as operadoras estão fazendo é agrupar esses contratos, selecionar, sim, os que são mais prejudiciais, os que são mais custosos, e encerrar os contratos com a justificativa de que não são interessantes comercialmente, né? Então, é isso que tem acontecido. Mas, doutor Stefano, o consumidor, né, ele fica sabendo, porque se é um plano coletivo, geralmente é ligado a uma empresa, né? Às vezes a pessoa é notificada sobre isso porque ela conta com o plano para fazer exames, para uma eventual cirurgia, para desconto em medicamento. Como que funciona isso quando a empresa resolve cancelar? Muito bom ponto. Por mais que o plano seja coletivo e por intermédio de uma empresa, o beneficiário final é o consumidor, né, é o colaborador. Então, ele tem que ser notificado, mesmo quando a gente está falando de planos coletivos que podem, em regra, ser cancelados unilateralmente. Esse cancelamento só pode ocorrer se o consumidor tiver sido formalmente notificado. Então, isso é uma exigência legal. Se isso não ocorrer, esse cancelamento ele é ilegal. E nesse tema, é bom a gente destacar também que tem um posicionamento recente do STJ que entende o seguinte: mesmo nos casos de planos coletivos, que em tese podem ser cancelados pela operadora, se, na hipótese, o beneficiário estiver internado ou em tratamento de doença, esse plano tem que ser mantido, tá? Independentemente da modalidade do contrato. Isso é automático? Desculpa, Tela, só para dar o gancho. Isso é automático ou o consumidor tem que procurar a justiça? Então, Marco, por lei, esse contrato tem que ser mantido, né, com base no entendimento do STJ, na verdade. Mas o que acontece na prática é que a pessoa ela acaba indo buscar no judiciário, né? Tudo isso, hoje em dia, tem desaguado no judiciário, então o consumidor ele acaba indo atrás de uma liminar para manter o seu contrato enquanto ele está em tratamento ou durante uma internação, né? Então, você imagina, a pessoa no momento de mais vulnerabilidade deparar com uma situação dessa, depois de pagar o plano de saúde, às vezes por anos, e ter que buscar o judiciário ainda assim, para poder se tratar, né? Doutora, a alegação, de acordo com o que você explicou, das operadoras, né, dos planos de saúde, é que não é mais interessante comercialmente manter esse plano, né, coletivo. E aí, nesse caso, a gente está falando de qual tipo de situação? São pacientes aí que demandam, né, um tratamento mais caro, pacientes com câncer, né, como a gente citou no início, ou outros problemas que têm um custo ali maior para a operadora? Exatamente. Nós temos visto um posicionamento das operadoras de dizer, né, que não selecionam mais custosos ou de determinadas doenças, mas na prática o que se observa é um aumento dos cancelamentos em relação a contratos de pessoas com câncer, com autismo, com doenças raras, né? Então, essa prática é chamada de seleção de risco e ela é vedada pela legislação. Então, em dois momentos, tanto na hora de contratar
quanto na hora de cancelar um contrato, a seleção de risco é vedada por lei. Então, o plano de saúde não pode escolher com quem vai contratar, né? E também não pode escolher com quem quer destratar em razão da idade, em razão da doença. Isso é vedado por lei. E qual o papel, doutor Stefano, da Agência Nacional de Saúde Suplementar para regulamentar esses planos de saúde, principalmente esses que recusam clientes? Então, a ANS ela tem duas funções principais. A primeira, como você mencionou, que é de regulamentar o setor, né? Então, estabelecer quais são os parâmetros, o que tem que ser observado por essas empresas. E uma segunda função, que essa também é muito importante, que é a função de fiscalizar. O que falta, e a gente tem visto isso, é uma fiscalização ativa para coibir esses abusos, né? Isso pode vir por meio de advertências, por meio de multas, até no limite, por meio de suspensão dos serviços das empresas que não se adequam à lei. Então, a ANS tem esse papel fundamental de fiscalização também do cumprimento das normas. E isso a gente percebe que acaba faltando um pouco. Doutor, e aí esses cancelamentos, quando acontecem de forma unilateral, como o senhor explicou, aí o cliente só é notificado, né, do cancelamento. Isso é ilegal? Quais podem ser as consequências para as operadoras, né, de planos de saúde quando isso acontece? Olha, o consumidor ele tem que ser notificado com uma antecedência prévia de 60 dias para que o contrato coletivo possa ser cancelado. Tá? Se o consumidor não é notificado, esse cancelamento ele é ilegal e abusivo. Então, isso é um pré-requisito. O que o consumidor pode fazer é imediatamente abrir uma reclamação nos órgãos administrativos. Então, tem os PROCONs estaduais, a ANS, a gente tem em âmbito federal também a Senacom, que tem um papel importante, depois a gente pode falar dela. No primeiro momento, abrir uma reclamação administrativa e, posteriormente, ingressar no judiciário, né? Tanto para manter o contrato, quanto também para buscar eventuais prejuízos de ordem financeira ou abalos morais que tenham sofrido em decorrência dessa interrupção. Mas a gente sabe que não é um caminho fácil e é um caminho custoso, né? Sempre a busca do judiciário, ela gera transtornos também, então é difícil. E aí, nesse caso, como que a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, pode ajudar essas pessoas, doutor? Existe um atendimento ali, ou pelo menos uma orientação para esses consumidores? A Senacom, ela atua no âmbito federal, então uma função principal dela é estabelecer políticas públicas que beneficiem o consumidor e que incentivem o bom funcionamento do mercado, né? Ela atua em âmbito federal e abaixo dela a gente tem a ANS, por meio da regulação e fiscalização, e no âmbito estadual os PROCONs, que têm esse papel importante também de receber essas reclamações e atuar, né? Aplicando multas e exigindo uma adequação legal por parte dessas empresas. Então, esses são os órgãos responsáveis por fazer esse sistema funcionar no âmbito administrativo. Quando isso não é suficiente, essa questão acaba indo para o judiciário. Doutora, a gente sabe que existe um impacto aí econômico e social também para essas pessoas que têm o plano de saúde cancelado, principalmente quando a gente está falando ali daqueles pacientes que estão enfrentando alguma doença grave, contam, né, com esse atendimento aí privatizado. Então, para esses consumidores, de que forma se proteger contra um possível cancelamento? E essas pessoas, elas têm dificuldade aí para contratar um novo plano de saúde, já que estão nessa situação de uma doença grave? Na prática, o que essa pessoa que está enfrentando essa situação pode fazer é sempre buscar o judiciário para tentar uma liminar, né, uma tutela de urgência que garanta o tratamento conforme especificado no laudo médico. E, a depender da urgência, existem casos que a própria pessoa acaba desembolsando valores, né, quando precisa de uma cirurgia urgente, por exemplo, e depois passa a cobrar esses valores do plano de saúde. Então, depende muito de cada situação, mas como uma medida mais rápida, a gente tem visto essa procura na justiça, né, para manutenção dos tratamentos. E, de fato, essa questão de encontrar um novo plano de saúde depois acaba sendo uma barreira muito grande, porque quando os planos não se interessam por uma determinada contratação,
seja pela idade, por uma doença prévia, por exemplo, por mais que eles não possam realizar a questão de risco, como nós comentamos anteriormente, ou seja, eles não podem dizer que não vão aceitar aquela pessoa por conta da idade ou da doença, eles acabam aplicando o que a gente entende como uma negativa indireta, estabelecer um valor praticamente impraticável para essa pessoa, para que ela não consiga ter acesso ao plano de saúde. Então, com certeza é uma prática abusiva também, você impedir que a pessoa acesse o plano por meio do estabelecimento de valores estratosféricos. Isso acontece bastante. Doutor Stefano Ribeiro Ferri com a gente, especialista em Direito do Consumidor e Saúde, também membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, falando sobre esses cancelamentos, então, unilaterais de planos de saúde, o que fazer também nesses casos. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Bom trabalho e boa tarde. Agora, 3h01, a gente faz uma pausa para o intervalo e também para o repórter CBN.